Olá pessoal, a paz esteja com todos. Aqui, Pastor Claudir Azevedo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a Igreja do Fim. Estamos aí falando a respeito da Igreja do Fim dos Tempos. Hoje o tema é: por que o Evangelho incomoda tanta gente? Então vamos estar falando aí, enquanto a gente toma aqui um chimarrão, estaremos conversando com você. Por que o Evangelho incomoda muita gente? Primeira coisa, porque o Evangelho faz a diferença. É isso, né? O Evangelho do Senhor, ele faz a diferença. Não existe nenhuma outra escritura que tem legalidade para nos ensinar o que o Evangelho nos ensina. O Evangelho do Senhor Jesus é aquela palavra que nos dá direção, é a bússola, nos mostra o caminho, nos mostra as veredas pelas quais devemos andar. Então, o Evangelho faz a diferença na nossa vida. Segunda coisa que eu vejo aqui, que o Evangelho é uma palavra que exige mudança da nossa vida em todas as áreas. Exige mudança. Sabemos que nós podemos vir a Deus do jeito que estamos. Como você estiver, você pode vir a Deus. Mas a gente sabe também que Deus não vai nos deixar do jeito que estamos. É claro, com certeza Ele vai nos mudar e nos mudar para melhor. E qual a ferramenta que o Senhor usa para nos direcionar? É o seu Evangelho. Então, o Evangelho é um agente de mudanças na nossa vida. Mais um ponto, porque ele acaba com os desígnios de Satanás. Muitas pessoas não gostam do Evangelho porque ele vai de encontro a todas as artimanhas, armadilhas e dardos do maligno que se levanta contra a nossa vida. É verdade. Então, muita gente não concorda, porque o Evangelho vai nos dar a direção contra o mal. A palavra de Deus está sempre falando, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz a sua palavra, assim diz o profeta, né? Porque o Evangelho vai nos direcionar contra o mal. É isso aí mesmo. Hoje em dia, né, as pessoas estão pensando que o mal é o bem é o mal. As pessoas acham que elas podem definir o que é bom, o que é ruim, e o que é certo, o que é errado. Mas a própria palavra de Deus no Evangelho nos dá direção. E o Evangelho se levanta contra o desígnio do inimigo, contra os planos do inimigo. Jesus, quando ele foi tentado pelo mal, ele disse: assim diz a palavra, assim diz o Senhor, assim está escrito. Na verdade, porque o Evangelho nos dá poder para vencermos o inimigo. Mais um ponto que eu quero abordar com vocês aqui também, o por que muitas pessoas são contra o Evangelho? Porque o Evangelho nos ensina a perdoar. É isso. Se você não perdoar, Deus também não poderá te perdoar. Nós todos oramos esta oração, a oração do Pai Nosso, oração muito conhecida, onde diz ali: perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem também nos tem ofendido. Então, isso significa o quê? Deus nos perdoa porque nós perdoamos. Se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Não é verdade? É isso aí. Então é importante que você entenda. Muita gente não gosta do Evangelho por causa disso, porque o Evangelho diz que devemos perdoar. Jesus disse para Pedro, né? Vocês têm que perdoar
70 vezes 7. E ele está falando por dia, 490 vezes a mesma pessoa num dia só. Então quer dizer que a gente tem que perdoar sempre. Quando a gente não perdoa, as mágoas, os rancores ficam dentro da nossa alma e isso causa então o quê? Causa doença, depressão, enfermidade, tristeza e morte. Se você quer ser abençoado, perdoe e libere perdão também. O que diz aqui mais a palavra? Que muitas pessoas não gostam do Evangelho, mas o Evangelho é o poder de Deus. Olha só o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá de fé. Olha só, muitas pessoas não gostam do Evangelho, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso aí. Nós somos salvos através do poder do Evangelho mediante a fé em Jesus Cristo. É o que está escrito aqui. E no Evangelho a gente descobre a justiça de Deus. Jesus disse, né? Vocês, lendo as Escrituras, vocês vão descobrir a meu respeito, porque elas de mim testificam. Vamos tomar aí um chimarrão? Mais um ponto importante que diz a palavra de Deus: o Evangelho nos liberta. Se você quer ser uma pessoa liberta, precisa conhecer o Evangelho. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer o Evangelho, porque o Evangelho nos liberta, nos desamarra, nos tira de toda a força contrária e negativa. É o Evangelho de Deus que nos mostra o caminho. Então, quando conhecemos a verdade, conhecemos o caminho, e o caminho é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, o inimigo muito se levanta contra a nossa vida, o inimigo se levanta contra a minha vida, contra a tua vida, para que você não ouça o Evangelho, para que você não conheça o Evangelho. Porque se você não conhecer o Evangelho, não haverá liberdade, libertação espiritual. É disso que estamos falando de libertação espiritual. Quando conhecemos o Evangelho, este conhecimento da verdade liberta a nossa alma. Quem sabe você está aí ouvindo e algumas áreas da sua vida ainda estão amarradas, estão presas. O poder do Evangelho é suficiente para libertar-nos de todas as amarras do passado, amarras de coisas antigas que foram herdados, pecados, maldições, forças contrárias que se levantaram contra a nossa vida, palavras que foram lançadas, palavras malditas. O Senhor, através da cruz do Calvário e através do conhecimento da verdade, Ele nos livra de todas estas coisas. Amém? Por que muitas vezes as pessoas não gostam do Evangelho? Porque só o Evangelho fala de Deus. É isso aí. Né? Nós temos muitos livros, são muito importantes, é necessário, né? Nós precisamos ler. Quanto mais a gente lê, mais conhecimento a gente adquire. E como os antigos diziam, né? Saber não ocupa lugar. É verdade, a gente precisa saber, precisa conhecer as coisas, precisamos estar atentos ao tempo em que nós estamos vivendo, nas modernidades, atualidades, é tudo muito bom. Mas a gente tem que saber que só tem um livro que na verdade fala de Deus. Só tem um livro com autoridade, poder e graça para transformar a nossa vida. E esse livro é o Evangelho de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Então, nós vemos aí através do Evangelho que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos nós. Por quê? Porque só o Evangelho fala
de alguém que veio na terra, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós sabemos que temos muitos líderes, pessoas muito amadas, pessoas que foram pessoas maravilhosas, não é mesmo? Mas que morreram, foram enterradas e acabou. O único líder que nós temos notícia que morreu, foi sepultado e ressuscitou, está no céu à direita de Deus, é Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. Ele tem um Evangelho que testemunha a respeito disso, e várias pessoas testemunharam que ele morreu e ressuscitou, né? Apesar de muitas pessoas hoje ainda não acreditarem nisso, ainda tem uma certa dúvida: será que Jesus era mesmo o Messias? Será que ele não era apenas um profeta do Antigo Testamento que veio e depois morreu simplesmente? Não. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele veio, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa alegria, para a nossa salvação. Amém? Então, que você guarde isso no teu coração. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja do fim é aquela igreja que crê completamente no Evangelho. Nós temos aí a palavra de Deus e você tem aí na tua mão para que você possa ler, compartilhar e saber que o Senhor é Deus. Amém, querido? Nós somos a Igreja do Fim, vivendo um novo tempo e alcançando vidas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, vamos lá então, até o nosso próximo vídeo.